Bem-vindos a este espaço de debate que dedicamos ao município de Lamego. No distrito de Viseu, este concelho conjuga um importante património histórico com uma ligação profunda ao Douro e às suas paisagens. Aqui vivem cerca de 24 mil pessoas. A coligação PSD-CDS recuperou a autarquia há 4 anos. Francisco Lopes é o atual presidente da Câmara e recandidata-se a um segundo mandato. Como sempre, convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. A candidata do Chega, Maria Val, não aceitou o nosso convite e, por isso, à direita do ecrã está Francisco Lopes, atual presidente e candidato da coligação PSD-CDS, e à esquerda do ecrã está José António Santos, o candidato do Partido Socialista, e Clemente Alves, o candidato da CDU. Aos três agradeço a presença neste espaço de debate. Gostaria de começar por fazer aqui um enquadramento das vossas candidaturas e das suas motivações. Começo por si, Francisco Lopes. Foi presidente da autarquia entre 2005 e 2017, durante 3 mandatos, voltou a ganhar a Câmara em 2021 e agora recandidata-se a um segundo mandato. O que é que traz de novo? Quais são os projetos que lhe falta concretizar? Os projetos que temos em curso são imensos, são projetos de continuidade, naturalmente adaptados e adequados àquilo que são as necessidades que vamos sentindo na nossa população e também adaptados ao financiamento comunitário que neste momento está disponível e que é muito vasto no âmbito do PRR e do Portugal 2030. São investimentos nas áreas fundamentais da vida das pessoas, na habitação, que é hoje um problema complexo, na saúde, na educação, em todos os graus de ensino, na segurança. A segurança não é uma preocupação particular do Concelho de Lamego e da nossa região, mas tem que ser acautelada, e também na regeneração urbana. Lamego é uma cidade histórica, patrimonial, com um vasto património público e privado que tem vindo a ser reabilitado, e essa é uma das nossas marcas. E vamos lançar no próximo ano, neste mandato, um projeto fundamental que está em consonância com a decisão que o Governo tomou de relançar o projeto do IC26, a ligação entre Lamego e Trancoso, entre a A24 e o IP2, e que vai incluir uma nova variante à cidade de Lamego, ou seja, um novo acesso de Lamego à A24, que é uma necessidade premente face ao volume de tráfego que entra e sai todos os dias na cidade. Depois temos investimentos nas nossas juntas de freguesia, queremos um concelho com desenvolvimento harmonioso. Fizemos no passado grandes investimentos nas nossas juntas, centros escolares de grande dimensão, o projeto do CIMI, do Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, todo um conjunto de investimentos ao nível dos principais equipamentos que nas freguesias fazem a diferença, equipamentos sociais, equipamentos desportivos, infraestruturas de água, saneamento, acessibilidades. Vamos continuar esse esforço de investimento com um conjunto de projetos, alguns já estão em curso, nomeadamente reabilitação das principais artérias das grandes freguesias rurais e também alguns centros cívicos e outros equipamentos de interesse para as freguesias. José António Santos também já foi presidente da Câmara entre 97 e 2005. Promete agora um novo ciclo para Lamego. Que ciclo será esse com o Partido Socialista? Em primeiro lugar, deixe-me começar por dizer que, acima de tudo, a minha candidatura é uma resposta a inúmeros apelos da sociedade civil lamecense, de inúmeros independentes, de personalidades de todas as áreas políticas que entendem que Lamego está necessitado de uma grande mudança, nomeadamente está necessitado de um novo modelo de gestão autárquica. Depois de uma profunda reflexão e do diagnóstico que faço à atual situação do Concelho, que é deficitária em muitas áreas, principalmente nas áreas mais virada para as pessoas, entendi que devia dar de novo o meu contributo ao meu Concelho com uma missão muito especial. Primeiro, trazer uma nova metodologia de gestão. Segundo, oferecer a Lamego uma nova e pujante classe política que renove os quadros da administração autárquica. Portanto, a motivação foi esta, os motivos são estes. Em todo caso, quero dizer que Lamego ainda hoje enferma dos mesmos problemas de há 20 anos. Temos problemas de mobilidade, temos problemas de oferta de emprego e de fixação dos nossos jovens
no Conselho, porque não se criam postos de trabalho qualificados e nós andamos todo este tempo a qualificar os nossos jovens, a dar-lhes licenciatura e muitas vezes desprezamos a parte da economia. Ora, acontece que a nossa grande prioridade no próximo mandato vai ser exatamente a economia. Eu vou-me preocupar muito pouco em dizer aos lamecenses como é que vou gastar o dinheiro deles, o dinheiro que tanto nos custa a ganhar, vou preocupar-me em dizer-lhes o que é que a nova gestão municipal vai fazer para os ajudar a criar mais riqueza e mais valor. Mais riqueza para eles próprios, para as suas famílias e para a nossa comunidade. E depois temos que apostar também nas pessoas. As pessoas estão sempre em primeiro lugar. As pessoas são o centro de tudo. Temos de apostar na saúde e a atual gestão tem-se esquecido que recebeu um conjunto enorme de competências na área da saúde. Para concluir, já iremos falar sobre esses temas. Portanto, temos que apostar na saúde, na educação, no lazer, na ação social, que são também novas competências da Câmara. Temos que apostar na mobilidade, no desporto, no lazer. Portanto, tudo aquilo que possa valorizar as pessoas é nessas áreas que tem faltado empenhamento do atual poder autárquico e aí, é essa nova visão, virada para as pessoas, centrada nas pessoas, que nós queremos apostar. Clemente Alves, a presidência da autarquia tem sido alternada entre PSD, CDS e o Partido Socialista. Como é que a CDU olha para a gestão autárquica destes últimos anos e o que é que propõe fazer de diferente? Olhamos para a gestão que tem sido feita nestes 50 anos de poder autárquico que já levamos depois do 25 de Abril, com realidade, não é? A gestão efetuada pelo PSD 30 anos, destes 50 e 20 anos pelo Partido Socialista, estão à vista, não é? Nós temos um Conselho perfeitamente deprimido, que perde população, todos os dias perde população. Nestes últimos 40 anos, perdeu 10 mil habitantes, inverteu a pirâmide etária, o grupo mais significativo há 40 anos atrás era de jovens até 14 anos de idade. Tinha 6.700 crianças com até 14 anos de idade e hoje destas 6.600 crianças só temos 2.500 crianças, o que quer dizer que os casais em idade produtiva tiveram que sair do Conselho, tiveram que sair. A pirâmide inverteu-se. Neste momento o maior conjunto de habitantes é idoso, tem mais de 66 anos. É necessário inverter este ciclo, que é quase de morte para o Conselho. É necessário desenvolvimento, é necessário criar condições aqui para que empresas se instalem, criem postos de trabalho que permitam aos nossos jovens aqui fazerem a sua vida, constituírem famílias e oferecerem futuro ao Conselho. É necessário e urgente fazer isto. A CDU tem propostas concretas neste sentido. Não há um parque empresarial em Lamego. É necessário que a Câmara se empenhe em criá-lo. A CDU avança mesmo com uma localização para este parque industrial, junto a Bigorne, ao nó da A24, que tem aí terrenos que são baratos, poderiam ser adquiridos com facilidade pelo município, que os deveria infraestruturar e oferecer às empresas para que aqui se criem postos de trabalho. E quebrar este ciclo, este fado, mau fado, de declínio do Conselho, permitindo às pessoas fixar-se aqui, ter aqui a sua vida. Outro fator que nos preocupa e para o qual nós dedicaremos toda a atenção também é a requalificação do património histórico e cultural que Lamego possui e que infelizmente está a ser arruinado. Nós passamos nas principais ruas de Lamego e vemos prédios em derrocada. Prédios que têm arquitetura, que deveriam estar classificados como de interesse municipal e que estão a cair aos pedaços. Este património tem que ser salvaguardado a todo custo e com urgência, porque é necessário dar vida à cidade e esta reabilitação é importante e também porque é preciso resolver um outro problema que é a falta de habitação
que já aqui iremos existe. falar sobre isso. Começo precisamente por um dos temas que o Clemente Alves abordou e que tem a ver com o despovoamento. Não é um problema apenas de Lamego, afeta muitos concelhos do interior. Lamego perdeu quase 9% da população nos últimos censos. Entre 2021 e 2023 Não é verdade também tem havido uma redução do número de residentes. Apesar de haver, de facto, um saldo migratório positivo, a verdade é que o saldo natural não consegue compensar este saldo natural positivo. São dados do Pordata e do INE. Francisco Lopes, pergunto-lhe o que é que a autarquia tem feito e o que é que se propõe a fazer nos próximos anos para atrair mais população, atrair mais jovens. A redução nos últimos censos não foi de 9%, foi de metade, 4,9%. Foi de 6,9% entre 91 e 2001, portanto foi esse que eu herdei em 2005, quando cheguei à Câmara Municipal. Nos últimos 4 anos, entre saldo natural e saldo migratório, perdemos 194 pessoas. Ou seja, estamos efetivamente a conseguir estancar essa sangria de O que eu disse pessoas. foi que o saldo migratório tem aumentado, mas isso não consegue compensar o saldo natural. Sim, mas estamos praticamente a zero, ou seja, de 91 a 2001, quase 7% de perda de população, para menos de 5% no último censo, e agora neste período intercalar de 4 anos, 194 pessoas que perdemos, ou seja, estamos efetivamente a tentar estancar essa sangria. Com esses números? Não fico, mas temos que ver qual é o contexto. 80% da população está situada numa faixa litoral muito estreita entre Braga e Setúbal. Nós temos um interior completamente despovoado, temos concelhos que perderam 15 a 20% da população de forma consecutiva, temos as capitais de distrito e as grandes cidades do interior a perder população pela primeira vez nos últimos censos, ou seja, ser capital de distrito e ter serviços públicos, ter uma universidade ou um politécnico de grande dimensão já não é suficiente para reter população. Porquê? Porque já não há população nem envolvente para absorver, porque as cidades médias do interior cresceram absorvendo as periferias. Já não há gente nas freguesias para ir para as sedes de concelho e das sedes de concelho para ir para as capitais de distrito. Portanto, o paradigma tem que mudar. E está, felizmente, a mudar no caso de Lamego. Estamos a conseguir reter mais jovens, estamos a receber migrantes, e quando digo migrantes digo pessoas que se mudam, não são necessariamente estrangeiros que vêm viver para Lamego, mas pessoas que vêm de outros territórios. Estamos a dar-lhes oportunidades, estamos a manter alguns serviços públicos que também são importantes, estamos a investir numa indústria fundamental para o futuro, que é o turismo, a indústria turística baseada no nosso setor primário, nas nossas quintas, no nosso vinho, na recuperação do nosso património, nos percursos de visitação de qualidade. Dou-lhe um exemplo, nós temos um hotel instalado numa pequena freguesia, a freguesia tem 146 pessoas e o hotel tem 250 funcionários. Portanto, isto é significativo daquilo que nós estamos a fazer em termos de captação de atividade económica e de atividade económica com uma visão de futuro. É claro que isto exige olhar também para o tecido que nós temos a nível habitacional, por exemplo. Nós temos 16 mil alojamentos para 9.900 famílias, isto é, somos um concelho, como todo o interior do país, de casas vazias, de pessoas que emigraram, de pessoas que vivem no litoral, de famílias que nunca fizeram a sua divisão, as suas partilhas e investiram no seu imobilizado, e, portanto, estamos a olhar para isto de forma consistente. O município deu sempre o exemplo, os edifícios municipais estão requalificados, no Castelo, o Teatro Ribeiro Conceição, o Centro da Máscara Ibérica. O património da Igreja tem vindo a ser requalificado com apoio muito grande nosso, com intervenções na Sé, no Museu de Lamego, na Igreja do Desterro, em São Pedro de Balsemão, Santo António de Ferreirim. Temos um orgulho enorme no trabalho que foi feito nos últimos 20 anos, isso é visível e apreciado pelos lamecenses. Vamos ter que continuar a investir. Agora, há uma parte que efetivamente é difícil de fazer. A
convergência urbana, o edificado privado que está em más condições e que as famílias não têm condições para reabilitar, e aí o princípio é o município dar incentivos, dar apoios. Repusemos as áreas de reabilitação urbana que o anterior Executivo Socialista deixou cair, para dar incentivos fiscais, nomeadamente IVA à taxa reduzida, a isenção de IMT na primeira transação, isenção de IMI, redução das taxas municipais. Só para dar ideia, num apartamento de 150 mil euros nós conseguimos dar reduções na ordem dos 45 mil euros. É muito significativo, é um grande impulso para que os privados possam requalificar o seu património. E depois temos os projetos públicos de habitação, de que poderei falar adiante e que são fundamentais para este processo de fixação de população. José António Santos, aqui o Francisco Lopes apontou a habitação como um caminho para a fixação de famílias e de jovens. O entendimento do PS também é esse? O que é que acha que deve ser feito também nessa área? Ora, a habitação é importante para fixar jovens, mas não chega. Ainda há pouco disse que a base de sustentação de qualquer sociedade é a economia. Agora, o retrato que aqui foi feito de Lamego não é este. Isto não corresponde à verdade. É que Lamego, infelizmente, nos últimos 20 anos, tem vindo a degradar-se. Está em decadência o Concelho de Lamego e eu lamento muito dizer isto, lamento mesmo. Lamego tem perdido instituições umas atrás das outras. Perdeu a maternidade, perdeu a Escola Superior de Educação, perdeu a Escola de Ensino Especial, perdeu o GAT, perdeu o CAI, perdeu o Instituto de Desporto, perdeu o Instituto da Juventude, perdeu uma série de instituições públicas, instituições que criavam também empregos, não só prestavam serviço às populações, mas que criavam também empregos e empregos qualificados, como deve calcular. Uma Escola Superior de Educação tem professores, portanto são postos de trabalho qualificados. A própria Câmara deixou cair uma série de realizações e de eventos que eram importantes para a afirmação de Lamego e para a afirmação da nossa economia, como a Expo de Ouro e uma série de outras atividades. Portanto, eu lamento muito em dizer, o José Francisco Lopes vai ser o primeiro Presidente da Câmara que vai devolver aos lamecenses um Conselho em pior estado do que aquilo que recebeu. Todos os Presidentes anteriores acrescentaram ao Conselho, criaram não só novas... Mas foquemos-nos agora no futuro. Quais são as... já que estamos a falar de habitação, quais são as soluções que o PS defende para a habitação? Porque sei que também quer apostar na habitação jovem. Exato, mas deixe-me primeiro dizer que neste momento estão em construção em Lamego 100 e tal fogos de habitação social. Muito bem, eu se fosse Presidente da Câmara também estariam em construção, provavelmente até estariam mais, e portanto ao nível da habitação social, penso que com a construção destes fogos vamos equilibrar muito a situação. Agora, o grande problema de Lamego e o grande problema habitacional é que a atual Câmara Municipal, a atual gestão, destruiu o mercado imobiliário. Há 20 anos que não se constrói uma nova urbanização em Lamego. E eu estive 8 anos como Presidente da Câmara e nasceram urbanizações como o Relógio Sol, a Franzia, São Vicente, Vista Alegre, a Quinta da Cónega, a urbanização de Paraíso, da Quinta das Oliveiras, de Madelo, e portanto um conjunto enorme em 8 anos de novas urbanizações que nasceram. Nos últimos 20 anos não nasceu uma nova urbanização e portanto destruiu-se o mercado imobiliário e destruiu-se porque a Câmara criou obstáculos ao licenciamento. Aliás, as grandes empresas de construção em Lamego, grandes entre aspas, à escala de Lamego, hoje não existem. Ou desistiram ou faliram, porque a Câmara não lhes facilitou a vida, complicou-as com burocracia desnecessária, com enfim, atrasos na análise de processo, porque este é um processo e tem a ver com... E que medidas concretas é que o PS tem agora para apresentar? Desburocratizar, simplificar processos, rever o PDM de uma vez por todas. Não sei porque é que o PDM passa anos e anos e anos sem se rever, não há terrenos disponíveis para a construção, e os poucos que há, na minha opinião, estão a ser canalizados para zonas erradas. Nós devemos aproveitar as infraestruturas que já temos, como a A24, e junto da A24 e dos nós da A24, criar aí zonas de construção, zonas de urbanização. Por outro lado, falou-se aqui há pouco, outro grande pecha da atual gestão foi ter deixado de degradar até ao limite os nossos bairros históricos. E nós aí temos de fazer um esforço. Também não é bem...
A fotografia também não ficou completa quando se falou aqui na redução de taxas, isso, porque as ARUs que foram criadas caíram, pura e simplesmente caíram, porque tinha que se dar seguimento a elas, tinham que se fazer planos de pormenor, tinham que se fazer regulamentos e tinha que se criar uma empresa municipal de reabilitação urbana, coisa que não foi feita. E, portanto, também aí é uma área interessante para criar não só novos investimentos, mas criar mais habitação. E já agora, por último, nos últimos 20 anos eu não vi uma casa construída pelo sistema cooperativo. E há uma cooperativa de habitação em Lamego, tem terrenos disponíveis, se calhar falta-lhe incentivo, se calhar falta-lhe um pequeno apoio, uma pequena parceria, se calhar falta-lhe apenas uma pequena motivação, que é isso que a Câmara deve fazer. Portanto, temos que reativar o mercado imobiliário, o mercado de construção civil, temos de desbloquear terrenos para a construção civil, temos que rever o nosso PDM e depois temos que incentivar e apoiar os nossos parceiros, como as cooperativas, as empresas e até a autoconstrução, que também, pura e simplesmente, não está a ser implementada em Lamego. Portanto, ao nível da habitação, as apostas têm de ser essas. Revisão imediata do PDM, com novas áreas de construção, incentivo às empresas para que... Temos de dar a palavra também ao Clemente Alves para ouvir sobre este tema. Sim, mas deixe-me só dizer que vai ser difícil criar novas empresas, porque as que existiram ou faliram. Já iremos falar sobre isso. Clemente Alves, do que ouviu aqui, concorda com estas posições? O que é que a CDU defende que seja feito na área da habitação? A realidade que vivemos no Concelho de Lamego é completamente diferente do retrato ideal, não é, que o candidato Francisco Lopes acabou de desenhar. Não é? Ele refere que, a propósito da sua candidatura, continuar o desenvolvimento de Lamego. Isto é mentira. Toda a gente em Lamego vê o contrário. Lamego está em declínio, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E na área da habitação, o que é que Na é área da preciso habitação fazer? é uma calamidade. É uma calamidade. A construção destes cento e poucos fogos é necessária, mas eu diria que a prioridade nem está na construção de nova. A prioridade deverá estar na reabilitação das habitações que existem e estão devolutas. Há necessidade de criar mecanismos que levem as pessoas a confiar no mercado do arrendamento e a Câmara tem responsabilidades e tem meios para promover medidas que levem os proprietários que têm casas devolutas a obterem rendimento com elas também, possibilitando aqui uma parte da resolução do problema da falta de habitação, mas, sobretudo, reabilitando os bairros históricos. Os prédios estão devolutos aqui, né? Há aqui habitações que são possíveis de recuperar e de colocar no mercado, quer no mercado de arrendamento, quer no mercado de imobiliário para venda. O município tem que apostar seriamente aqui, por duas razões também. Porque este é um património que não pode ser perdido, é riquíssimo e está-se a perder. Nós passamos na avenida ou na rua Avelino Cardoso e mete dó. Prédios em derrocada. Ali é a principal artéria para a entrada e saída de Lamego. Quem nos visita passa por ali, né? E fica logo com uma triste imagem, de facto, do que este Concelho tem sido sujeito nestes últimos 50 anos. Por responsabilidade efetiva do Partido Socialista, que lá esteve 20 anos, e também do PSD. Esta continuidade não pode ser neste sentido. Os lamecenses têm que ter a coragem de assumir que precisamos de outro rumo. E com esta gente não vamos lá. Precisamos de ter coragem de mudar. Queria referir-lhe estes aspectos para contradizer aquilo que o candidato Francisco Lopes diz relativamente à renovação da população. De Lamego saem 2 pessoas e fica uma, ou entra uma. São estes os índices que estudos de desenvolvimento local nos apontam. Em Lamego, a escolaridade, nestes 50 anos, baixou. A escolaridade média baixou em Lamego. Portanto, não há investimento na educação. Já iremos falar sobre esses temas. Deixa-me só referir mais um aspecto, não é?
o rendimento médio mensal em Lamego é inferior a todos os concelhos que nos circundam. E isto tem responsáveis. Tem responsáveis. E, sobretudo... Já iremos falar sobre esses indicadores económicos. Francisco Lopes, a reabilitação de edifícios devolutos pode ser um meio, como apontou aqui o Clemente Alves, para a questão da habitação? Claro que sim, mas sempre realizada pelos seus proprietários com incentivos públicos. A Câmara não se pode substituir, salvo raras exceções, aos proprietários. Não pode adquirir a cidade inteira e reabilitá-la. Fazemos-lo pontualmente, fizemos a aquisição e estamos a fazer a demolição de uma casa em ruína no bairro da Ponte, essencialmente por condições de segurança, e depois vamos reabilitá-la e colocá-la no mercado de arrendamento. Essa é a exceção. A regra terá que ser os proprietários investirem nos seus imóveis. Eu não partilho nada, nem os lamecenses partilham deste discurso miserabilista, desta visão miserabilista da cidade e do concelho que os candidatos do Partido Socialista e da CDU têm. Os lamecenses têm orgulho na sua cidade e veem bem o trabalho que tem de ser feito. E até é estranho, o professor José António, que era Presidente da Câmara em 2005 e que deixou um concelho sem água, uma cidade abastecida de autotanque, a carregar aqui no Rio Douro, deixou José António Santos já terá a oportunidade de responder. Deixo o Francisco Lopes pavilhão terminar. Desportivo, o único pavilhão da cidade, e falaremos do desporto, e um aterro sanitário. Foi a obra e não foi de 8 anos, foi 16 anos, porque foi 8 anos vereador e 8 anos presidente. Falar da revisão do PDM ou do Plano de Urbanização, quando eu cheguei à Câmara em 2005, o Plano de Urbanização era de 1959. Foi aprovado no meu primeiro mandato o novo Plano de Urbanização. Os promotores imobiliários de Lamego já estavam mortos. Porquê? Porque, além de terem um plano de 1959, tiveram medidas provisórias e preventivas decididas pela Câmara e pela CCDR de forma absolutamente arbitrária. E quando chegou a crise do subprime em 2008, eles não aguentaram e faliram. E nós conhecemos-los, eram nossos amigos, sabemos quem foram os promotores imobiliários que faliram por força dessa gestão errática do Partido Socialista. Francisco Lopes, pedia-lhe que se focasse nas ideias que tem para a habitação, por favor, para conseguir... Em relação à habitação, eu já expliquei, 120 casas em construção, mais 120 casas que irão ser construídas em terrenos do município já urbanizados no âmbito deste processo da construção a custos controlados. Temos mais de 20 fogos que são em reabilitação, em 5 imóveis na cidade. Iremos pôr estes lotes no mercado. Temos inclusive contactos com fundos de investimento para que alguns destes lotes sejam construídos com imóveis destinados ao aluguer aos trabalhadores da indústria hoteleira, que é um dos grandes problemas com que se confrontam os nossos hotéis, e vamos apoiar a promoção imobiliária privada. Temos já um conjunto de construções a decorrer na cidade, em início de construção. Infelizmente, para um extrato populacional com um poder de compra elevado, precisamos de facto de nivelar isso e temos essa preocupação, e uma das situações que vamos promover é também a construção das nossas freguesias, o regresso às freguesias. Cambres e Briteante, que são freguesias populacionais, rurais, mas com alguma dimensão, vão ter também nova construção de habitação para concluir, ali fixar Lopes, pessoas, porque temos imensa procura nessa área. Vamos passar a outro tema sobre o qual aqui já falaram, que tem a ver com o tecido económico do concelho e empresarial. O Partido Socialista, José António Santos, defende uma aposta séria na economia local. O que é que isso significa? O que é que o programa prevê? Muito bem, mas primeiro deixe-me corrigir aqui um número que eu não deixo passar. Muito rapidamente, eu levei redes de água e saneamento a 62% da população de Lamego. Eu, quando cheguei à Câmara, só cerca de 30% da população tinha água e saneamento à porta. Quando saí, já ultrapassava os 92%. Portanto, 62% da população de Lamego tem água e saneamento em casa. Devo à minha intervenção e à minha gestão. Mas a resolução definitiva do abastecimento de água a Lamego também foi comigo, Sr. Engenheiro. Quem ajudou a criar e foi parceiro na constituição das Águas Trás-os-Montes e Alto Douro, a Câmara entrou como sócia, fui eu que realizei o capital social em 2005. Deve estar enganado. Por favor, José António Santos, pedia-lhe que falássemos agora de economia, como diversificar a economia, torná-la mais competitiva. Sim, vamos falar de economia, mas não podemos deixar mentiras penduradas. Portanto, fui eu que resolvi.
e também como outras histórias que por lá se contam, a seu tempo será. A economia é muito simples. Primeiro, em primeiro lugar, a economia é a base da sociedade, da sustentabilidade da sociedade. Eu sei que a atual gestão se preocupa muito em dizer às pessoas como vai gastar o seu dinheiro, os milhões para aqui, os milhões para ali, e depois não vemos grandes milhões, a não serem obras inúteis e que estão a desfazer-se ou inacabadas. O que temos que fazer, acima de tudo, é criar condições para que as pessoas criem riqueza. Acreditar nas empresas, acreditar, acima de tudo, nas pessoas para que elas possam investir em Lamego. Lamego tem de ser um conselho amigo do investimento. Temos que criar novas zonas empresariais. Eu, francamente, não defendo uma grande zona industrial, defendo médias zonas industriais, 2, 3 espalhadas por concelho, para que não se criem grandes problemas de mobilidade, para que as unidades empresariais estejam próximas das pessoas e, portanto, não estejamos aqui a criar desequilíbrios ao nível da mobilidade. Temos que criar novas vias de acesso a essas zonas empresariais. Temos, acima de tudo, de desbloquear processos na Câmara. Eu conheço processos de intenções de investimento que estão emperradas, que estão paradas por falta de condições de investimento. Ainda há poucos dias estive numa freguesia em que o empresário me diz: eu vou perder esta oportunidade, precisava de construir uma nova unidade industrial e não tem onde a construir. Isto não pode acontecer. E depois também não pode acontecer uma coisa: a Câmara não pode ser obstáculo. A Câmara tem de facilitar o licenciamento desses projetos. Um empresário não pode estar 2, 3 anos à espera de um licenciamento, porque o empresário tem de comprar o terreno, tem de mandar fazer o projeto, tem de garantir o crédito junto da banca para fazer o investimento, e tudo isto tem de ser em prazos muito céleres, senão não acontecem. E, portanto, o que temos que fazer é criar não só um gabinete dentro da Câmara, um gabinete do empreendedorismo que seja proativo, isto é, que não fique à espera que os investidores venham, mas que vá à procura dos investidores. E depois que lhes desbloqueie os processos na Câmara para que não estejam lá bloqueados tempos infinitos. Engenheiro Francisco Lopes, eu sei de alguns investimentos que estão ali pendurados porque a Câmara não os desbloqueia. Aquilo parece que as pessoas têm que ir lá de chapeuzinho na mão, pedir por favor ao seu vereador que o desbloqueie, às vezes só por falta da assinatura. Não pode acontecer. Para concluir, José António Santos. Santos. Em primeiro lugar, é preciso que a Câmara se vire para as pessoas e não para o botão. Temos que pôr o botão ao serviço das pessoas. E, portanto, temos que facilitar não só o investimento, temos que ir à procura do investimento, como fui atrás do investimento de Valdebrão no passado, como fui eu que lancei também, desminta-me, a zona industrial que existe em Lamego, fui eu que comprei os terrenos, fui eu que lá instalei. Não é verdade. Vamos avançar para temos de ouvir o Clemente Alves agora mas sobre... deixe-me só terminar, é só para dizer ao Sr. Engenheiro Francisco Lopes que eu ainda hoje irei publicar nas redes sociais todos os documentos que o desmentem aqui hoje. Muito bem. Clemente Alves, há pouco falou num parque empresarial, corrija-me se estou errada. Que ideias são essas que a CDU quer implementar para desenvolver o tecido económico do concelho? Partimos do princípio de que, de facto, não há economia sem pessoas. E se as pessoas se vão embora, não há economia. E a economia que existe vai morrer. Neste momento, a maior parte, o grande empregador do concelho de Lamego é o comércio tradicional ainda, que vive com a corda na garganta. E que foi destruído pela atual Câmara. Exatamente, que tem sido destruído, sistematicamente destruído, pelas medidas ou pela inação da Câmara, que não têm em atenção a importância que o comércio local tem como gerador de emprego, como dinamização da vida do concelho e gerador de emprego. E o que é que deve ser feito, então, o que deve ser feito é atrair novas empresas para o concelho. Há dias uma pessoa falou-me de uma proposta que uma empresa veio fazer à Câmara para se instalar em Lamego. Pretendia fabricar aqui produtos de óptica de alto valor acrescentado, na maior parte para exportação, e criava no imediato cerca de 200 postos de trabalho. Foi à Câmara e a resposta que obteve é: não temos espaço para si. Foi-se embora, instalou-se em Vila Real, hoje tem 400 postos de trabalho, que tanta falta fariam em Lamego, tanta diferença fariam em Lamego. Como este exemplo, haverá outros certamente, não é? As pessoas que procuram Lamego para investir não têm da parte da Câmara qualquer apoio, vão-se embora. É necessário que a Câmara deve a Câmara proporcionar? Deve procurar terrenos que tenham aptidão para a instalação de indústrias, não é?
que devem ter critério para se poder instalar, não devem ser indústrias poluentes. Um dos valores do nosso Conselho até é um bom ambiente, não é? Esse bom ambiente tem que ser salvaguardado e promovido. Portanto, as empresas que se pretendam instalar não podem vir poluir, mas a Câmara tem que disponibilizar espaços, tem que ser ela a oferecê-los às empresas para que se instalem, para que aqui criem postos de trabalho, para que atraírem mais gente para cá, não é? E para dar emprego a quem aqui nasce, não é? Que não tenha como destino logo à partida. Se nós formos às nossas escolas do ensino secundário e perguntar aos alunos o que é que vai ser o dia deles da manhã, para onde é que eles vão? Vão para a Suíça, vão para a França, vão para a Alemanha, vão para a Inglaterra. É este o sonho deles, irem ter, muitas vezes, com o pai que já lá está, não é? É necessário inverter esta tendência de morte do Conselho, e nós não somos miserabilistas quando dizemos isto. E só o dizemos, e estamos aqui porque amamos a terra onde nascemos, onde crescemos, não é? Onde voltamos para estar, e queremos vê-la melhor, mais progressiva. E concorda com o José António Santos quando ele diz que é preciso uma maior simplificação de processos? Não é só simplificação. Qual foi a primeira medida que tomou o engenheiro Francisco Lopes em relação à economia? Foi lançar a derrama sobre o IRC das empresas e foi fechar um gabinete do PROCON de apoio ao comércio tradicional. José António Santos, deixe por favor o Clemente Alves tomar a palavra. É necessário de facto agilizar processos, não é? Uma coisa que é desesperante para quem pretende investir num negócio, não é? É a barreira burocrática que se lhe coloca à frente, não é? Desesperante, não é? Que o leva a pensar muitas vezes que se calhar vai ter que meter a mão ao bolso, tirar de lá um envelope gordo para comprar um favor que o ponha em movimento, não é? E isto não pode acontecer. Portanto, as empresas têm que chegar aqui e ter condições para rapidamente verem os seus processos estudados e aprovados e postos em andamento. Deixe-me só referir aqui assim um aspecto, muito para concluir. Contrariamente ao que diz o candidato Francisco Lopes, e são os índices nacionais que o dizem, não é? O índice de desenvolvimento económico em Lamego está em perda. Não está estabilizado, está em perda. O índice de atratividade económica, não é? Está em perda. Não está estabilizado sequer. Não é? Falemos com os nossos comerciantes, falemos com os nossos pequenos industriais, porque o tecido empresarial em Lamego é de micro, pequenas e muito poucas médias empresas, né? Falemos com eles para ver que perspectivas têm eles de futuro, que não é o melhor, de certeza que não é o melhor, não é? E culpam também a inação da Câmara e do município para com as suas atividades. Francisco Lopes, imagino que queira responder a algumas questões que foram aqui colocadas pelos seus adversários. Pergunto-lhe concretamente se esta questão da simplificação de processos é de facto uma medida que a Câmara pode implementar. Claro que sim, é uma medida que nós estamos a implementar. Fizemos recentemente a digitalização dos processos de urbanismo, era de facto uma pecha, mas herdámos uma Câmara com uma estrutura técnica muito deficiente e que erradica muitos dos problemas que Lamego ainda sofre. A primeira zona industrial que nós construímos em 2007, o único terreno que existia era o terreno de uma antiga lixeira, onde o município de Lamego depositava lixo a céu aberto e o queimava. O resto do terreno fui eu que o adquiri e fiz ainda uma permuta com privados. Santos, por favor, fiz uma permuta com privados para fazer o projeto da infraestrutura, portanto, tudo o que era arruamentos, instalações elétricas, telecomunicações, tudo o que é necessário para uma empresa se instalar. Fizemos a venda dos lotes, temos ainda um lote para venda. Não é verdade que alguma empresa aborde o município de Lamego a dizer que quer investir em Lamego e não tenha de imediato a porta aberta. Não estamos no tempo do professor José António Santos, em que a Câmara não tinha sala de reuniões, para as pessoas não falarem umas com as outras e não atenderem os munícipes. Hoje recebemos as pessoas, damos todo o apoio, nomeadamente encaminhamos para os apoios a fundos comunitários e incentivos a que as empresas têm direito.
Temos várias empresas a procurar lotes, é verdade, às vezes não com a dimensão que nós conseguimos disponibilizar, e por isso temos 2 projetos para 2 novos polos empresariais. Um de pequena dimensão em Ribelas, na freguesia de Lalinde, de cerca de 15 hectares, similar àquele que temos em Várzea da Brunhais, e um outro em Jovantes, à face da A24, que é o que vai competir com a zona empresarial de Vila Real, ou seja, com igual acessibilidade, com uma distância aceitável ao centro urbano. Não pode ser em Bigorna, como foi proposto pelo vereador do Partido Comunista, porque aí iria concorrer com o espaço empresarial de Cachoeiro, que já existe há décadas e que não está cheio. E, portanto, não vale a pena repetir aquilo que já existe. Há empresas de Lamego na zona empresarial da Ouvida e estão lá muito bem. Nós temos que dar espaços alternativos em locais que sejam aceitáveis. Mas o incentivo à economia não se esgota nem na simplificação dos processos de licenciamento, que nós estamos a fazer, nem no apoio direto a quem quer investir, nem na disponibilização do espaço. É preciso ir depois, setor a setor, ter medidas de apoio específico. E nós temos-las para os pequenos comerciantes, para os pequenos agricultores, para os pequenos viticultores, para os produtores pecuários, que já são escassíssimos. Diga lá quais são. José António Santos, por favor, peço que não interrompa. Que já são escassíssimos na nossa zona mais montanhosa, porque efetivamente temos medidas de apoio direto, nomeadamente estou a referir dos produtores pecuários de apoio à sanidade animal, em que comparticipamos os custos que incorrem esses produtores. Temos um regulamento de incentivo já preparado e que iremos apresentar para lojas históricas, já damos a isenção de IMI, e vamos dar apoio direto para além dos incentivos que já existem e que temos dado, e a Comunidade Intermunicipal do Douro aprova hoje, em representação da CCDR, os incentivos base às empresas. Estamos a apoiar imensas empresas, quer em termos de criação de novos negócios que decorrem, por exemplo, da diversificação da atividade agrícola para o turismo, tem sido uma constante ao longo dos últimos anos, como a fixação de comércio. O professor José António foi comerciante nos últimos 20 anos, instalou-se numa grande superfície, não foi para a Rua de Almacave com o seu comércio. Devia ter dado esse exemplo, porque é no comércio de rua, é no contacto direto com a população que está o comércio tradicional, não é envolto numa grande superfície onde as pessoas vão por obrigação. Portanto, nós olhamos hoje para a Rua da Olaria, vemos-la completamente ou quase completamente reabilitada, olhamos para o castelo, o desafio agora é, nesses espaços que foram reabilitados, criar efetivamente negócio sem ser o alojamento turístico ou os bares que se destinam aos turistas e à população local. E os projetos de reabilitação urbana vão dar um incentivo nessa área. Claro, depois temos outros pequenos incentivos das campanhas que fazemos por altura do Natal, para estimular o comércio tradicional, para levar turistas e clientes ao comércio tradicional, e que passa por incentivos diretos, vouchers de consumo, que a Câmara subsidia, todos esses aspectos que são menos relevantes, são mais simbólicos, mas que são muito importantes para dizer aos nossos comerciantes: estamos preocupados convosco. Finalmente fizemos um projeto importantíssimo de digitalização do comércio tradicional, financiado pelo PRR, que teve uma pequena infraestrutura física, uma obra junto ao mercado, mas que agora vai criar um marketplace que já está a ser desenvolvido para que o comércio tradicional possa também concorrer, nomeadamente nos canais digitais, nas vendas online, na promoção dos seus produtos, na criação de um conceito de bairro e de bairro digital moderno que seja atrativo para as pessoas e que evite de facto esta sangria que se vê das pessoas irem às grandes superfícies, irem aos centros comerciais fazer as suas compras quando têm a mesma oferta e muito mais humanizada ao José António no comércio Santos tradicional. Para equilibrarmos os tempos. Aqui o Francisco Lopes falou em apoios, nomeadamente aos agricultores. Aqui na zona do Douro, os viticultores têm passado algumas dificuldades. Como é que têm acompanhado esta situação e o que é que a Câmara pode fazer para estar ao lado destes viticultores? Olha, em primeiro lugar, permita-me só fazer aqui muito rapidamente, porque senão não conseguimos falar sobre todos os temas. Também tem a ver com isto.
O Sr. Engenheiro tem um discurso muito descorreto, conteúdo é que lhe falta um pouco. Em relação à minha pessoa, eu tenho muito orgulho de ser um pequeno empresário neste momento. Eu vivo do meu trabalho, eu trabalho, eu pago os meus impostos, eu sou um contribuinte e sei o que custa a ganhar o dinheiro. De facto, tenho um pequeno comércio numa área comercial, tenho outro pequeno comércio numa zona histórica, na Avenida Alfredo de Sousa, e tenho ainda um outro pequeno comércio numa zona, na Macário de Castro, como sabe, uma cafetariazinha ali atrás da Sé, que não é propriamente, aliás, não tenho visto ali grandes intervenções da Câmara para favorecer aquela área e é uma das áreas que se está a degradar profundamente e se alguém tem feito alguma coisa naquela zona, são os pequenos comerciantes, são os pequenos investidores, porque a Câmara ali pouco ou nada tem feito, aliás, como foi dito aqui há pouco, toda a área está a ser degradada. E eu criei postos de trabalho em Lamego. José António Santos, gostava de ouvir falar sobre a agricultura. Sim. Está aqui um facto concreto. Eu criei postos de trabalho em Lamego. O José Francisco Lopes nem por isso. Na agricultura, eu tenho estado ao lado dos agricultores, tenho emprestado a minha voz a muitos agricultores, ainda recentemente houve aqui uma ação na Casa de Ouro, na Régua, onde eu estive ao lado deles. Agora, é óbvio que a Câmara, em relação à vitivinicultura, tem muito poucas competências para os apoiar, mas pode apoiar e deve apoiar nos caminhos agrícolas, nas vias de comunicação, acima de tudo nos custos de contexto. Portanto, a Câmara não pode subsidiar o vitivinicultor, mas pode-lhe retirar custos de contexto para que eles produzam mais, a custos mais baixos. Portanto, é aí a ação da Câmara, é aí que a Câmara deve estar, é aí é que a Câmara deve ser amiga. Eu não vejo que em Lamego se invista muito em caminhos agrícolas, em infraestruturas de apoio às atividades económicas, nomeadamente à vitivinicultura. Quando se diz eu criei apoios para a agropecuária, mas há alguma produção de suínos em Lamego? Não conheço. Mas há de ovinos, há de caprinos, há bovinos, mas falou raça aroquesa. Mas falou também nos suínos e, portanto, eu também posso criar um subsídio de 1 milhão de euros para criar pombos para consumo. Vamos deixar de lirismos e vamos falar de coisas muito concretas. A economia não se apoia criando derramas, como disse há pouco, o Sr. Francisco Lopes, a primeira medida que tomou em relação quando chegou à Câmara, em relação à economia, foi criar a derrama sobre o IRC das empresas. E foi fechar um gabinete PROCON que estava ali, para apoiar o comércio tradicional. Por isso é que o comércio tradicional, sem carinho, sem apoio, sem conforto, tem estado a desistir. Não é possível que o comércio tradicional... E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos acarinhar o pequeno comércio, vamos reduzir as taxas, porque é que uma pequena cafetaria como a minha há de pagar a água e o saneamento mais caro do que aquilo que eu pago em casa? Conforto é este. Portanto, nós vamos reduzir as taxas e as tarifas municipais para o pequeno comércio. É um pequeno apoio. Vamos incentivá-lo a abrir as lojas. Vamos criar um sucedâneo do Prodouro, do Procon, perdão, para que eles possam ter um conforto inicial, nem que seja na ajuda para elaborar processos, para acompanhar os seus projetos de licenciamento na Câmara e para não que lhes aconteça o que aconteceu a mim. Aqui há tempos tive que fazer uma informação à Câmara, uma informação prévia, fui saber o que é que era necessário, pediram-me o contrato de arrendamento, muito bem, pediram-me o início de atividade da empresa, muito bem, mas depois pediram um conjunto de documentos que era a própria Câmara que tinha os originais, desde da licença de utilização do edifício, desde o projeto do próprio edifício, e eu perguntei ao funcionário, mas está a brincar comigo ou está a falar a sério? Não estou a falar a sério. Eu disse, não, epá, isto não pode acontecer. Eu, para meter um projeto na Câmara, tenho que primeiro pedir à Câmara cópia dos originais que estão dentro da própria Câmara. Sr. Engenheiro, eu não sei se anda a desburocratizar a Câmara. Nestes processos não desburocratizou coisa nenhuma. Vamos ouvir agora, portanto, vamos passar a palavra agora Mas aquilo que eu quero deixar é uma palavra positiva. Custa muito estar aqui, enfim, nesta lógica de muitas vezes reconhecermos aquilo que está mal em Lamego. Eu gostaria mais de falar para o futuro, de o que é que podemos fazer para deixar uma palavra de esperança à nossa gente que vive com grandes dificuldades, aos nossos pequenos comerciantes que vivem desesperados. Temos de dar a palavra ao Clemente Alves para equilibrarmos os tempos de António Santos. O que é que podemos Temos fazer mesmo de dar a palavra ao Clemente Alves. Gostaria de ouvir sobre esta questão da agricultura, como é que a Câmara pode apoiar mais os agricultores, quais são as propostas da CDU? Sim, senhor. Neste momento,
grande parte dos produtores agrícolas do concelho vivem um drama tremendo da própria sobrevivência, não é? Como sabemos, é dominante o cultivo da vinha, a cultura de frutos também, a produção de frutos, que têm cada vez mais dificuldades em serem escoados. Os pequenos produtores de vinho no concelho têm neste momento as adegas cheias. Não conseguiram escoar a produção do ano anterior e neste momento também têm já a certeza de que não vão escoar aquilo que produziram. A Câmara tem que também apoiar estes produtores no encontro de soluções, pressionando nomeadamente o Governo para que tome medidas para que estes produtores possam continuar a produzir e a sobreviverem. Uma das medidas que os produtores vinícolas do concelho, e não só da região do Douro também, pretendem é a possibilidade de transformar vinho em aguardente, que é necessária para a produção do vinho fino, do vinho do Porto. É incrível como não possam estes produtores usar as suas produções que não conseguem escoar para produzir um produto que é absolutamente necessário à produção do vinho do Porto. Importa-se aguardente de Espanha, enquanto que se impedem os nossos produtores locais de poderem produzir aguardente. Isto não é concebível. Há produtores de produtos agrícolas, hortícolas, que produzem em pequena escala, mas que têm um problema: escoar também a sua produção. O município deveria preocupar-se com isso e encontrar meios de oferecer a estes produtores um centro para a recepção das suas produções, recepção e distribuição das produções. Também, já referi, somos um concelho produtor de frutos. A maior parte dos produtores de maçã e de pera, por exemplo, não é? Dos pequenos produtores, já deixam parte da sua produção cair à terra, porque não têm escoamento, porque o produto que produzem não tem venda. É necessário que o Concelho também se preocupe com isto, a Câmara se preocupe com isto e ajude estes pequenos produtores, né, a agregarem-se para encontrarem soluções, nomeadamente fábricas de transformação destes produtos, acrescentando-lhes valor, criando também postos de trabalho por esta via, né, e resolvendo o problema dramático que muitos destes produtores também, de frutas designadamente, estão a passar. Produzimos imensa maçã no Concelho. Muitas toneladas são enterradas anualmente. Não há uma fábrica de cidra no Concelho, por exemplo. É um produto vendável, muito vendável, exportável. Não é? O Concelho, a Câmara tem que se preocupar com isto, tem que ir à procura de soluções e ir oferecê-las às pessoas. Nós sabemos que, por natureza, o nosso produtor agrícola é uma pessoa isolada, conversa muito pouco com os vizinhos, deveria conversar mais, devia partilhar os seus problemas e procurar soluções. Quando não o faz, alguém tem que se preocupar com este problema e ir oferecer-lhe soluções. A Câmara tem o dever de o fazer, se quiser dinamizar a economia local. Tem que o fazer. Muito bem. Vamos passar agora a outros temas que também preocupam os residentes em Lamego. Por exemplo, na questão da saúde, o Concelho vai ter um novo parque de saúde que constitui um dos maiores investimentos na área da saúde feitos através do PRR. Deverá estar concluído no próximo ano, corrija-me se estou errada, irá concentrar serviços num só local. Francisco Lopes, de que forma é que esta obra vai melhorar os cuidados em saúde no Concelho e se estão previstas novas medidas para esse âmbito? Deixe-me só voltar à questão da economia. Claro que sim. O destino do vinho do Douro, da mais antiga região demarcada do mundo, não pode ser para destilar e transformar em aguardente. Tem que ser para vender no mercado nacional e internacional a um preço premium, a bom preço. Esse é que deve ser o nosso caminho. Convido os meus concorrentes a visitar uma empresa de Lamego, que é um grande distribuidor e que tem uma sala de provas de 700 metros quadrados, provavelmente única no país, e que de alguma forma dá seguimento àquilo que são os múltiplos projetos de enoturismo que nós temos no nosso concelho e na nossa região, e esses sim ajudam a vender os nossos vinhos a bom preço, e esse é que é o caminho. Todas as outras soluções são recursos pontuais
de que podemos socorrer-nos, mas que não são a solução. E pode-se aplicar o mesmo à fruta e a outras produções. Certo, em relação às cadeias curtas, que o candidato da CDU referiu, nós próprios nas cantinas municipais temos um projeto para receber diretamente essas produções e também disponibilizar, como fazemos desde sempre, o mercado municipal para essas vendas. Em relação à saúde, a saúde vai ser... José António Santos, já terá a oportunidade... A saúde vai José António Santos, já terá a oportunidade de falar. A saúde vai ter efetivamente um investimento de que necessitávamos. Depois da construção do Hospital de Lamego, um hospital com um modelo diferente, que nós não queríamos, mas que resultou de um compromisso com o Governo e que funciona muito bem em várias áreas e menos bem noutras, e que temos-lo criticado e procurado elevar na sua qualidade. Precisa. O Centro de Saúde vem colmatar ao nível dos cuidados de saúde primária várias dificuldades, nomeadamente na parte infraestrutural. Temos várias unidades dispersas, temos um Centro de Saúde dos anos 70 ou 80 que não tem condições de funcionalidade e de qualidade e a nossa esperança e a nossa convicção é de que a obra física vai ser importante, não apenas para dar mais conforto aos doentes, mas sobretudo para dar mais condições de trabalho aos profissionais e com isso poder reter recursos médicos e de enfermagem de grande qualidade. Além de poder fechar o ciclo da consulta dos meios complementares de diagnóstico, evitando que os doentes tenham que ir ou ao hospital ou a clínicas privadas fazer muitos dos seus exames, muitos deles simples. Vamos reunir de facto todas as unidades que estão dispersas, vamos ter espaço para todas as unidades de cuidados de saúde que estão hoje incluídas nos diversos espaços do Centro de Saúde, desde a saúde pública, desde o Centro de Respostas Integradas às Dependências, as 3 unidades de saúde familiar, a unidade de cuidados na comunidade, que é cada vez mais importante, nomeadamente no apoio domiciliário, o apoio domiciliário do pós-operatório, do pós-internamento. Estamos convictos de que esta obra de 9,5 milhões de euros, o maior centro de saúde em construção no país presentemente, vai conseguir dar essa resposta de melhorar a qualidade da prestação efetiva dos cuidados de saúde, articulado com o centro hospitalar, como é evidente, mas também com outras instituições de solidariedade social que dão respostas complementares, nomeadamente na área do serviço de apoio domiciliário e do apoio aos idosos. Gostaríamos que elas pudessem evoluir para o internamento domiciliário, nomeadamente para os doentes sociais, doentes que não têm retaguarda familiar e ficam internados ad eterno em camas hospitalares que são caríssimas para o Estado e que podem ter a mesma resposta em IPSS, que já têm respostas similares, seja em termos de lar ou centro de dia, e esse é um trabalho que estamos a fazer com o centro hospitalar e com as nossas IPSS. Acreditamos muito que uma população envelhecida como a nossa merece este cuidado e este investimento que não é só o município, o Estado lhes deve de criar boas condições para lhe dar cuidados de saúde de grande qualidade. José António Santos, acredita que esta obra, o Parque de Saúde de Lamego, vai melhorar as condições que atualmente os utentes de Lamego têm? Não, acredito profundamente que esta unidade de saúde vai dar resposta. E vai compensar, por exemplo, o facto de o Hospital de Lamego não ter tantas valências quanto os residentes... Sim, mas, estes processos vão evoluindo ao longo do tempo e, portanto, em termos de resposta às questões de saúde, estas 2 infraestruturas vão responder, não a todas as questões, já lá vamos, mas vai responder, grosso modo, às grandes questões da saúde no concelho de Lamego. Então, que questões é que não vão olha, desde logo, deixe-me referir que em relação a este centro de saúde, este centro de saúde estava em curso o seu investimento há 4 anos atrás e o que esta Câmara fez foi adiar a construção do centro de saúde 4 anos. Portanto, neste momento, o Lamego podia já estar com um novo centro de saúde e não está, por capricho ou por outra razão qualquer que ninguém sabe qual é. A Câmara, o Sr. Engenheiro Francisco Lopes, logo que tomou posse, suspendeu aquele processo de construção e decidiu transferi-lo para outro local. Não vejo ganhos de localização, portanto, eu até acho que a primeira localização era melhor, mas não vou discutir a localização.
ao deslocar de um sítio para o outro, as valências são as mesmas, o edifício o projeto apenas teve pequenas alterações, portanto, até o próprio edifício é praticamente o mesmo que estava no projeto anterior, sendo que o projeto anterior ia custar cerca de 4 milhões de euros, o Sr. Engenheiro já diz que este que está em curso a obra, vai custar cerca de 10 milhões, mais IVA são perto de 12 milhões, e não vai ficar, Sr. Engenheiro, e não vai ficar por isso, eu garanto-lhe. Já agora, mas uma grande parte será financiado com verbas do PRR. Calma, que é a parte que eu vou falar a seguir. Se tudo for concluído até agosto de 2026, vamos ver se até agosto de 2026 está tudo concluído. Porque tudo que vá para lá de agosto de 2026, ninguém tem garantias de financiamento. E nisto não há milagres, e nisto não são as câmaras que fazem novas regras, são as regras que existem. Mas deixe-me chamar a atenção para isso, é porque Lamego neste momento podia estar a usufruir de um novo centro de saúde e não está, por mero capricho de mudar o centro de saúde de um sítio para o outro, triplicando-lhe o preço e mais. E não estou a incluir o terreno. O primeiro terreno era da Câmara, estava muito bem localizado, e este terreno, já agora, Sr. Engenheiro, quanto é que custou este terreno é que eu não sei. 300 mil euros. 300 mil euros. Já ouvi falar em 700 mil, pronto. Mas eu acredito na sua palavra, acrescentou mais 300 mil euros porque o outro não precisava de o comprar. Só que não responde às obrigações da Câmara, nem àquilo que foram os compromissos assumidos pela Câmara. Como sabe, penso que é o Decreto-Lei 23 de 2019, que passa para as câmaras municipais uma série de competências na área da saúde e para que a Câmara possa assumir essas competências, estava obrigada a fazer um plano municipal de saúde. Fê-lo? Existe? Está a ser feito. Está a ser feito. A lei é de 2019, está a ser feito. Sim, mas as transferências de competências é só do ano passado. Ou seja, sabe porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu já conheço e já sei da sua sensibilidade para o planeamento, que é zero, é nenhuma. Portanto, eu quando chegar à Câmara, a primeira coisa que vamos fazer, de facto, até porque levo um especialista na área, na minha lista, a primeira coisa que vamos fazer é o Plano Municipal de Saúde. E mais, quero que lhe diga outra coisa, o atual Centro de Saúde tem uma cadeira dentista. Porquê é que não está a funcionar? Porque o senhor comprometeu-se a fazer umas pequenas obras de adaptação de umas ligações e não as fez. Os lamecenses podiam estar a usufruir de uma cadeira de dentista neste momento e não estão, por desleixo, porque o senhor preocupa-se muito com o botão, mas muito pouco com as pessoas. Portanto, aqui o que falta é sensibilidade para as pessoas. É pôr os milhões ao serviço das pessoas. Não é verdade, não, eu já respondi. É verdade. Eu já respondi. Não, desculpe, é verdade. Que medidas concretas apresenta o PS na área da saúde? Desde logo, fazermos o Plano Municipal de Saúde, como obriga a lei, para que depois possamos executar todas aquelas competências. E agora deixe-me dizer uma coisa. Sabe que neste momento, saúde de proximidade, as extensões do centro de saúde foram encerradas e não vou contestar isso. Mas temos alternativas, temos os balcões SNS. No Conselho de Lamego, neste momento, há um que já está instalado, vão ser instalados mais dois, mas sabe quem é que interferiu? Quem é que ajudou os respectivos presidentes de junta a tratar disso? Foi exatamente um elemento da minha lista que é especialista nessa área e que lhes deu algum suporte técnico e algum conforto humano para que eles avançassem com os processos, porque eles não tiveram apoio da Câmara. José António Santos, portanto, há 3 freguesias do Conselho de Lamego, por acaso, que são presididas por 3 socialistas, que é Penajóia, Cambas e Valdizem. Uma já tem o balcão SNS, onde as pessoas podem ter teleconsulta, onde se podem emitir receitas e há um conjunto de serviços a que as pessoas, de proximidade a que as pessoas têm acesso. Portanto, como vê, nós não temos apenas propostas, já estamos no terreno. Até onde podemos, com as nossas competências, com os meios que temos de dar a palavra agora ao Clemente Alves. Deixe-me só terminar em Tem de ser muito rápido. A primeira questão é, rapidamente e de forma urgente, fazer o Plano Nacional, o Plano Municipal de Saúde e implementar tudo aquilo que lá for previsto, pôr a cadeira de dentista do Centro de Saúde a funcionar, são umas pequenas obras, umas pequenas ligações para que ela possa funcionar. Terceiro, implementar no maior conjunto, no maior número de freguesias possível, de preferência em todas, o balcão SNS, para que as pessoas tenham acesso à saúde de proximidade, tenham apoio. Muito bem, ficou claro. Clemente Alves, gostava de ouvir também sobre como se pode melhorar a prestação de cuidados de saúde no concelho. Sei que a CDU tem uma proposta para uma rede concelhia de extensões de saúde. O que é que isso significa? Exatamente. Nós temos a felicidade de contar como mandatário da candidatura da CDU um ilustre médico de Lamego. Conhece muito bem os problemas da população de Lamego na área da saúde. É o Dr. Alexandre Hoffmann Castela, sobejamente conhecido por todos os lamecenses.
que nos aponta e que nos ajudou também a definir o nosso programa de ação para esta área. Nós consideramos, relativamente a este novo centro de saúde, que ele já deveria estar implementado. Não há razão para que só seja agora, e vamos lá ver se conclui até 2026, se não fica a constituir mais um encargo financeiro para a Câmara por perda de fundos comunitários, por não cumprimento de prazos. É fundamental que este centro de saúde funcione, mas que não centralize em si toda a necessidade que existe no Concelho de prestação de cuidados básicos de saúde ou cuidados primários de saúde. É necessário que deste centro irradie uma rede de prestação de cuidados de saúde às populações que vivem nas aldeias distantes do Concelho, que não têm meios próprios ou fáceis para se mobilizar e transportar para o centro de saúde ou para o hospital de Lamego. Não é? É necessário que esta rede seja efetivamente posta em funcionamento. Esta é uma das medidas que a CDU propõe. Propomos também que o município se empenhe seriamente na dotação de pessoal necessário ao funcionamento do Hospital de Lamego, que tem vindo a perder valências, como todos sabemos, e não vemos que o Executivo Municipal se tenha preocupado alguma vez em chamar a atenção para a necessidade de estas valências serem repostas, de não desaparecerem. É um drama que muita gente neste Concelho tenha que ir recorrentemente a Lamego, ao Porto ou a Vila Real para ter consultas e receber tratamentos que poderiam receber no hospital que temos e que tem condições físicas para manter estas valências. Algumas já teve, desapareceram, não vimos que da parte da Câmara, e com responsabilidades também para o Partido Socialista. Porque muitas destas valências foram perdidas durante o tempo do governo do Partido Socialista. Não vimos que o Partido Socialista local tenha manifestado a sua oposição à perda destas valências. Não vimos da parte também do PSD com o Sr. Francisco Lopes, que já leva 20 anos a herdar problemas dele próprio, sem os resolver, e que vem agora queixar-se de que herdou estes problemas. Não vemos também da parte dele nenhuma preocupação para pressionar os governos, que também são seus, são do PSD e do PS, o anterior, para que a saúde em Lamego tenha melhores condições. Muito bem. Gostava, antes, estamos a chegar ao fim do debate, mas gostava de perguntar concretamente ao Francisco Lopes se aqui esta preocupação que foi levantada na questão do prazo de execução do Parque de Saúde de Lamego, que garantias é que pode dar aos residentes do Concelho? Garantimos que o Centro de Saúde de Lamego ficará concluído no verão do próximo ano, dentro do prazo previsto no PRR, entrará em funcionamento. Em relação ao projeto do Partido Socialista, era um projeto de fachada, era uma fraude. O projeto foi aprovado. Qual foi a valência que o senhor O projeto foi aprovado em abril de 2021. Foi aprovado em abril de 2021 e em outubro de 2021, à data das eleições, o concurso não tinha sido lançado. Porquê? Porque qualquer pessoa percebe que um edifício com cerca de 6.000 metros quadrados não podia ser construído por 4 milhões. Portanto, aquele projeto era inviável e foi só por isso que não foi feito. Além de um edifício de 6.000 metros quadrados não ter um parque de estacionamento, era uma coisa absurda. Muito bem, estamos mesmo a chegar, muito rapidamente, relativamente às teleconsultas. Eu não posso deixar passar isto. Os doentes não querem teleconsultas. Os doentes querem ver o médico, querem ver o enfermeiro, querem ter cuidados humanizados. E é isso que nós temos que lhes dar. Se tivéssemos médicos para ir às freguesias, às extensões, era isso que nós faríamos. Só que o colaborador do professor José António trabalhou com ministros que andaram a fechar extensões por todo o país, não foi só em Lamego. Temos outras medidas na área da saúde, por exemplo, o apoio à medicamentação, quer em termos do custo, que os nossos idosos e doentes que têm patologias permanentes têm que suportar, mas também levar essa medicação a casa e ter mecanismos de controlo de que as pessoas
pessoas, sobretudo os idosos sozinhos, sem apoio familiar, cumprem essa medicação. Temos o problema da teleassistência, Estamos que a as chegar pessoas mais ao idosas fim podem deste recorrer. debate. Temos mesmo de avançar para as declarações finais. Aqui. Pode usar a declaração final para isso, José António Santos, começo por si. Olha, de facto, o Sr. Engenheiro Francisco Lopes mudou a localização do centro de saúde de um local para outro, não lhe acrescentou uma valência. O que ia ser feito num lado é o que está a ser feito no outro. E, portanto, não é por questões de projeto que isto foi atrasado. Foi por capricho. José António Santos, temos mesmo Muito de bem, avançar. Estamos muito a bem. chegar ao final do debate. Eu quero apelar a todos os lamecenses que parem um pouco para refletir. E refletir aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos 20 anos. O Concelho de Lamego tem estado a perder poder de compra, tem estado a perder instituições umas atrás das outras. É tempo de virar a página, é tempo de apostar numa nova gestão autárquica, numa gestão próxima, numa gestão que ponha as pessoas no centro de tudo. É isso que aqui estamos e é isso que vos prometemos. Em primeiro lugar, apostar nas pessoas, na saúde, na educação, na ação social, no desporto, no lazer, e na área da saúde, principalmente porque as câmaras receberam do Poder Central uma série de competências que Lamego não está a assumir. Para concluir, não José está a António assumir. Santos. Em segundo lugar, apostar na economia, porque a economia é a base de tudo. E em terceiro lugar, um novo modelo de gestão de proximidade, que confie nas pessoas, que confie nos cidadãos, confie nos lamecenses, que partilhe com eles a gestão de equipamentos temos de públicos avançar. e a realização de Clemente eventos. Alves, uma declaração final. Como foi aqui evidenciado, Lamego está em declínio e é necessário inverter esta tendência. É necessário dinamizar a vida no concelho, criando condições para que quem aqui nasce ou quem escolheu vir viver para aqui tenha condições para que a sua vida se faça com dignidade. Há um problema que nos preocupa também seriamente, não é? Em resultado do declínio da população, da redução drástica da população, nós temos hoje, como já aqui referi, 1/3 da população com idade superior a 66 anos, o que coloca um problema muito sério, em primeiro lugar, aos próprios, que não sabem que condições vão ter em caso de incapacidade, né? E, sobretudo, também para as famílias que não sabem o que fazer aos seus idosos. É importante e é fundamental que o município se preocupe com isto, que crie lares públicos, que possam acolher com dignidade esta quantidade imensa de população. Acho que ficou claro. Temos de passar agora ao Francisco Lopes para uma declaração final. Os lamecenses conhecem o nosso trabalho. Assistiram ao longo dos últimos 20 anos ao surgimento de empresas em diversos setores de atividade. Há novos equipamentos públicos, desde o novo hospital, a barragem de Pertarouca. Há retenção de serviços essenciais do Estado, desde o CTOE, a PSP, o estabelecimento prisional, o ACT. Tudo fizemos para não ter perdas ao nível dos serviços públicos. Os lamecenses entram na Câmara todos os dias e cara a cara são recebidos pelo Presidente e por toda a equipa de vereação e equipa técnica. Temos muito orgulho no trabalho que temos feito. Temos muito orgulho em ver que mudamos a face da cidade e do nosso concelho com investimentos estruturantes que estão à vista de todos. E é esse o trabalho que vamos continuar a fazer, com humildade, com franqueza, junto das pessoas, como foi sempre o nosso lema. E, sobretudo, com o orgulho de ser lamecense, porque não subscrevemos outro discurso que não seja o do otimismo de saber que temos capacidades e potencialidades para continuar a desenvolver a nossa cidade e o nosso concelho. Francisco Lopes, José António Santos e Clemente Alves, muito obrigada pela presença neste espaço de debate que dedicamos ao concelho de Lamego. Estamos a percorrer o país nestas autárquicas. Fique connosco.